começamos a análise nesta edição do Mercado Now, hoje na companhia do Mário Figueiredo e do José Nunes. Muito bom dia aos dois. José, começando por olhar para essas declarações de Francesco Farioli sobre Rodrigo Mora, aqui também a responder àquilo que tinha dito Luís Miguel Henrique, advogado de Rodrigo Mora, percebe-se que este é um tema que deixa desconfortável o treinador do Futebol Clube do Porto? Bom dia, Mariana, bom dia ao Mário, bom dia também aos espectadores do jornal. Sim, eu creio que isso é muito claro. Francesco Farioli tem, enfim, o seu ideário, tem os seus planos, as suas ideias. Creio que é completamente óbvio, claro, evidente, cristalino, que Rodrigo Mora não entra nesse seu ideário. Quando ele diz que Luís Miguel Henrique não falou com ele para saber se é a terceira opção, mas não é preciso falar, não está à vista de toda a gente que Rodrigo Mora está nessa posição. Agora, com a chegada do coreano Wang, claramente se percebe que ele cada vez perde mais espaço no Porto. Ontem, mais uma vez, não foi utilizado. Portanto, eu percebo que seja desconfortável para Francesco Farioli tocar neste ponto. Numa coisa ele tem toda a razão. Ele é pago para exercer o cargo sem, obviamente, ter que ceder a pressões externas. Mas Francesco Farioli neste momento está a ser 100% verdadeiro naquilo que diz sobre o Rodrigo Mora, porque até faz aquela comparação depois com os minutos que tem Gabri Veiga, como que a demonstrar que os dois jogadores têm a mesma aposta, mas é um pouco, ou pode ser um pouco encarado como estar a tirar areia para os olhos das pessoas, não é? Sim, digamos que é uma análise que evidentemente sugere imediatamente outras interpretações. Quantas vezes Gabri Veiga foi titular e quantas vezes Mora foi titular, em que jogos ou em que competições é que ambos fizeram minutos. Quer dizer, acho que toda a gente percebeu que Gabri Veiga esteve sempre à frente de Rodrigo Mora, de tal forma que no princípio da temporada apareceu como titular e Rodrigo Mora foi rogado para o banco depois de ter feito a segunda metade de temporada espetacular que tinha feito, muito jovem, no Porto, na altura ainda de Anselmi, cotando-se como o melhor jogador da equipa. Portanto, as coisas são como são. Francesco Farioli, deste ponto de vista, obviamente está completamente respaldado. Ele é o treinador, ele tem as suas opções. Acredito que esta matéria lhe seja um bocadinho desconfortável, um bocadinho na sequência daquilo que o Mário tem dito nos últimos dias, e ele já irá dizer de sua justiça, que Rodrigo Mora é um bocadinho uma pedra no sapato do treinador, porque ele percebe o ruído que gera o facto de ele estar a ostracizar cada vez mais. Eu creio que aqui talvez haja alguma intenção de fazer com que Rodrigo Mora pense a sua vida e encare mesmo a saída. O problema é que, do outro lado, há uma opção que o Porto vai ter de tomar, Porto Clube, Porto Administração, para além da desportiva, a questão financeira e também o património de grande ligação emocional que ele tem junto da nação portista, que continua a gostar muito dele. E repara, quer dizer, nós ontem vimos mais um jogo do Porto em que se percebe que, do ponto de vista ofensivo, do talento, da criatividade, a equipa está muito amarrada. É verdade que faz o seu trabalho, não sofre golos. É uma equipa com uma coesão defensiva tremenda, muito pressionante, muito forte fisicamente. Mas, quer dizer, os trunfos do Porto têm sido a bola parada, tal como na época passada. Resultados magros, desta vez tem ganho por 2 gols, fez isso com o Alverca, 2 penaltis, ontem um pontapé de canto e finalmente um gol de bola corrida. Pelo meio marcou ainda outro gol de pontapé de canto que não contou por fora de jogo. Mas, quer dizer, a posição de treinador é inatacável porque mesmo não jogando bem e não entusiasmando ninguém, o Porto é uma equipa que vai ganhando porque tem uma solidez defensiva extraordinária e tem um guarda-redes que faz toda a diferença no campeonato. Isso está à vista de toda a gente. Ontem nem foi preciso Diogo Costa ter muito trabalho, mas na única vez em que foi chamado a mostrar quem é, fê-lo com grande categoria. Até agora o Porto ainda não foi suficientemente testado, é verdade, marcou cedo frente ao Alverca, marcou cedo frente ao Rio Ave, mas creio que está à vista de toda a gente que falta alguma centelha, falta algum talento, falta alguma criatividade a esta equipa do Porto, que vai fazendo o seu trabalho em serviços mínimos. Fica a ideia de que Rodrigo Mora poderia ser realmente um upgrade desse talento que o Porto aparentemente não tem ou não quer ter por opção do seu treinador, mas para já as coisas chegam para ganhar e desse ponto de vista a posição de Farioli está respaldada. E essa criatividade, Mário, essa centelha que falou aqui o Zé,
poderiam ser dados por Rodrigo Mora. Achas que neste momento já existe também alguma má vontade do treinador em relação ao Rodrigo Mora? Bom dia a todos. Eu não tenho dúvida nenhuma, o Zé lembrou precisamente aquilo que eu tinha dito, que é Rodrigo Mora é uma pedra no sapato para Farioli. Incomoda Farioli. A presença de Rodrigo Mora... repara, eu acho que... Mesmo ganhando, sempre foi questionado sobre isso, claro, desde a época passada, não é? Já? Não, eu chego à conclusão que aquilo que se passa entre Farioli e Rodrigo Mora vai por muito além do futebol. Foi qualquer coisa que aconteceu. Rodrigo Mora tinha expectativas de ser ele mais 10, tinha expectativas de ser ele o camisola 10 na temporada passada e não foi. A camisola foi atribuída ao Gabriel Veiga. E parece-me a mim que há aqui mais qualquer coisa. A relação entre os dois não é uma relação positiva. Isso parece-me óbvio e claro. Eu entendo que Farioli, estando a ganhar, tem a faca e o queijo na mão. Terá consciência da popularidade de Rodrigo Mora e também não quererá entrar propriamente em conflito? Esse é o problema, é a sombra que lhe vai parar sobre ele enquanto Rodrigo Mora estiver no banco. Porque ontem não fazia sentido entrar Rodrigo Mora quando o Porto estava com algumas dificuldades em romper ali a barreira defensiva do Rio Ave, criar ali desequilíbrios. Faz algum sentido que um treinador de uma nova geração, um treinador que agora campeão, Farioli, que está a trabalhar há mais de um ano com um jovem, e não lhe consegue moldar, não o consegue motivar o suficiente para fazer com que o jovem adote, se calhar, as ideias de jogo que ele tem. Isto é normal? Isto não é normal. A ideia que me dá é que Farioli não conta com o jovem, provavelmente algumas coisas que se tenham passado anteriormente, problemas de balneário, fosse o que fosse, ou quando o jovem achava que ia ter o tal protagonismo e que não teve, e portanto pode ter confrontado o treinador, e o treinador, se calhar numa fase inicial de Futebol Clube do Porto, pode ter ali algumas reservas, ou pode ter ficado ali com uma ideia, se calhar, errada daquilo que é o jogador. A verdade é que Farioli continua sem contar. Para mim, eu não sei se é a terceira opção. Para mim até pode ser quarta ou quinta, porque ele ontem não saltou do banco, ele ontem não jogou, ele ontem não foi utilizado, o treinador continua a não utilizar. Aliás, aquilo que eu vejo... O Estáquio foi lançado com o jogo. Claro, e aquilo que eu vejo... Decidido, o Rodrigo Mora nunca saiu do banco, não é? Repara, eu entendo que numa fase inicial o Farioli tivesse as suas ideias de jogo e exigisse mais ao jogador daquela posição, à posição de Rodrigo Mora. Que recuasse mais, que defendesse mais, que tivesse ali movimentos diferentes. Ao fim de um ano, Farioli não consegue incutir essas ideias no jovem, então alguma coisa está mal. Ou então Farioli... Tinha a obrigação de ter trabalhado o Rodrigo Mora para se adaptar à tem mais que forma tempo de jogo suficiente, teve mais que tempo suficiente para isso. O que joga aqui a favor de Farioli, e foi isso que atenuou aquilo que foi a temporada passada, foi o facto do Futebol Clube do Porto ter sido efetivamente um Futebol Clube do Porto dominador, um Futebol Clube do Porto campeão, um Futebol Clube do Porto que não pôde gerar dúvidas, nem os adeptos podiam contestar, porque os jogadores que estavam a jogar estavam a cumprir e a equipa estava a jogar bem. Aqui a questão é que o Futebol Clube do Porto neste momento está longe de ser o Futebol Clube do Porto demolidor da época passada, e vamos ver à medida que, se calhar, quando vier um resultado mais negativo ou uma coisa, ou desempenhos menos positivos, se calhar, enquanto lá tiver Rodrigo Mora e Rodrigo Mora não entrar, se calhar os adeptos vão começar a assobiar. Os adeptos vão começar a questionar aquilo que todos temos feito. Achas, porque deixa-me é que não só joga? Aqui acrescentar também já que falas disso, achas que esta decisão do Porto de vender Rodrigo Mora ainda se pode virar contra André Vilas-Boas, Zé? Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer. Eu acho que Rodrigo Mora é um jogador, pela idade que tem, pelo potencial tremendo que tem mercado. Agora, o Porto, aquilo que o Luís Miguel Henrique disse na CMTV, eu acho que faz todo o sentido. Quer dizer, o Porto querer 50 milhões para um jogador que é suplente e que nem sequer é um suplente de primeira linha agora com a chegada do sul-coreano Wang, quer dizer, é um negócio muito difícil de fazer. Eu acho que isso está completamente óbvio e perceptível por qualquer pessoa. E quem o comprar, ou se alguém o comprar nesta base de 50 milhões, está a comprar o potencial e não a performance, porque ele não joga. A questão é essa. Eu acho que nas últimas semanas tem-se percebido que a situação, como dizia o Mário, se agravou. Há ali qualquer coisa que distanciou muito o treinador do jogador, ainda mais do que já estava. Provavelmente por algumas movimentações que Rodrigo Mora ou os seus representantes tentaram fazer no sentido de conseguir uma colocação fora do Porto. Eu acho que a decisão para a administração é sempre difícil, vender ou ficar. Obviamente a administração não se pode meter no trabalho do treinador, isso é completamente claro. O treinador está a ganhar, o treinador tem as suas opções. Pelo menos coerente é, não há dúvida nenhuma.
Mora não entra, de facto, no seu ideário tático, vamos dizer assim, e até agora tem-se dado bem com isso. Mas há aqui uma notícia que é preciso dar. O Porto não está a jogar o futebol da primeira metade da época passada, está a jogar o futebol da segunda volta. Completamente dominante, sim. E essa primeira volta foi decisiva na altura, depois para claro, o Porto fez 49 pontos na primeira volta e fez 39 na segunda. Já vamos, e o futebol que está a ver é mais da segunda metade da temporada do que da primeira. Já vamos voltar à nossa conversa, vamos também dar novidades sobre Luís Soares e João Palhinha. É seguir um curto intervalo, fique desse lado. Até já.